Naquela tarde, May estava estendendo roupas e vigiando os filhos que brincavam na floresta. Mais de um ponto onde ela podia vê-los. Passou a tomar aquela precaução depois que ouviu uma conversa no mercado próximo. Duas senhoras falavam da casa dela e se calaram ao vê-la e se distanciaram em seguida. À noite, depois que os garotos foram dormir, ela comentou com Chris: "Querido, eu estava no mercado hoje e aconteceu uma coisa estranha." "Estranha como?" "Duas senhoras conversavam sobre a nossa casa e se calaram ao me ver e deram um jeito de ficar bem longe de mim." "E o que elas falaram de nossa casa? Que uma garotinha foi sequestrada aqui e o pai se matou na casa?" May parou de lavar a louça e olhou para ele sem crer em suas palavras. "Você sabia disso, Chris? E não disse nada? O que aconteceu com a cumplicidade?" "Se eu lhe contasse, você não ia querer mudar. Além do mais, a casa é perfeita." "Perfeita, Chris. Uma criança da idade dos nossos filhos foi sequestrada aqui e o pai se matou na nossa sala. Como que essa casa é perfeita?" "Fala sério, May. Milhares de crianças somem ou são sequestradas em Nova York. Pessoas tiram suas vidas o tempo todo. Não vai estigmatizar uma casa por isso." "Quando se tornou tão insensível, Chris?" Ela saiu da cozinha deixando ele terminar o jantar sozinho. Chris suspirou e pensou: "Droga, por que disse aquilo?" Ele terminou o jantar e lavou o resto da louça. Mas quando chegou na sala, viu May descendo com cobertores e um travesseiro e colocando no sofá. "O que significa isso, May?" "Você é tão esperto. Adivinha o que é?" "Mas aquilo nem foi uma briga. May, por que vou dormir no sofá?" "Quando o homem gentil, amável, sensível e empático com quem me casei voltar, você volta para a cama." Ele suspirou e, depois de arrumar o sofá, foi tomar banho. Se deitou na banheira e pensou: tinha que ser uma casa com uma história macabra em Cal. Bem a sua cara isso. Ele estava relaxado, quase cochilando, quando ouviu um barulho de árvores rangendo. Abriu os olhos sonolentos e viu galhos roçarem no basculhante do banheiro. Ele se levantou e esfregou os olhos. Quando olhou de novo, não tinha nada. Saiu da banheira, vestiu seu roupão e desceu para dormir no sofá, mas ainda cismado com o que acabou de ver no banheiro. Deu uma olhada na floresta em frente à casa. Tudo estava tão silencioso como sempre. Por hábito, verificou as portas e janelas e depois vestiu seu pijama e foi dormir. Wells passou a noite na delegacia. Sua investigação nas outras 3 casas das crianças desaparecidas confirmaram suas suspeitas. Ele agora tinha um padrão. Todas tinham 12 anos, todas tinham pais com algum tipo de problemas, todas passaram a sofrer de pesadelos ou terrores noturnos, tinham alucinações com alguém chamando seus nomes e relataram ser seguidas por um homem de terno. Ele havia encontrado rabisco como os de Thomas nos quartos. Sarah Middleton fez anotações em um desenho. Thomas Collin escreveu embaixo da cama. Paul Sanderson anotou em post-its presos na porta do guarda-roupa. James Dudley rabiscou no teto do sótão onde dormia. E Rachel Flynn escreveu em seu diário e o escondeu embaixo do colchão. Todos os desaparecimentos tinham a ver com a floresta, pois todas as anotações falavam das árvores se comportando de forma estranha. Ele recostou na cadeira observando seu quadro, ligando todas as crianças àqueles fatos estranhos. Se lembrou que Brock disse ter uma teoria, e como não o deixou falar, agora estava curioso. Ligou então para o repórter e marcaram de tomar café juntos para que ele explicasse sua teoria. O Dr. Stanton acordou molhado de suor. Os pesadelos estavam ficando piores. Ele lavou o rosto e bebeu água. Precisava completar a quantidade de crianças. As luzes de sua casa começaram a piscar.
Ele se apavorou, sentiu seu coração disparar e começou a andar pela casa na direção da porta da rua, mas não deu tempo. Começou a sentir uma dor de cabeça alucinante que o fez parar, e luzes como flashes de máquina fotográfica começaram a piscar, piorando a dor de cabeça do doutor, que começou a ter um sangramento nasal. Então tudo parou, e a coisa estava na frente dele. O homem de terno estendeu sua mão longa e esguia. Ele era tão alto que teve que se curvar para caber na casa do doutor. O som de seus movimentos parecia uma árvore rangendo e estalando. Quando sua mão chegou perto do doutor, ele direcionou um dedo e rasgou a camisa do doutor. Como se seu dedo fosse uma faca afiada, fez um risco longo no peito do médico que lembrava um arranhão profundo. O doutor gritou de dor. Aquele era o 10º risco que o doutor recebia em seu peito. O homem então recolheu sua mão e depois de alguns flashes ele desapareceu, deixando o doutor caído no chão se contorcendo de frio e dor. Chris acordou com seus 2 filhos sentados na mesinha de sala olhando para ele. Edward então perguntou: "Disse merda de novo, não foi, pai?" Chris se levantou e falou: "Olha a boca suja, moleque. Vá se arrumar ou vão se atrasar para a escola." Os garotos correram subindo as escadas e ele gritou: "Devagar! Devagar nas escadas para não caírem." Ele subiu com os cobertores e travesseiros e entrou no quarto. May estava saindo do banho, já ia passar direto quando ele a segurou. "Me desculpe, fui um babaca com o meu comentário. Eu errei, deveria ter contado para você, mas fiquei com receio de não conseguir uma casa a tempo e acabar perdendo o emprego. Vou começar a pesquisar por outra hoje mesmo, eu prometo." "Eu também vou pesquisar. Depois do que soube, essa casa perdeu o encanto para mim." Ela deu um beijo nele e completou: "Vou preparar o café da manhã. Adiante, senão vai se atrasar. Ainda tem que deixar os garotos na escola." Ele foi tomar banho e ela desceu. E ao se aproximar da cozinha, ouviu os garotos conversando. "Eu ouvi de novo, Ed. Pareciam arranhões na janela. Se serve de consolo, eu também ouvi. Mas deve ser só o vento nas árvores, Al." "E se for aquela história que aqueles garotos contaram? Se for o homem de terno que mora na floresta e faz sons de árvores?" Edward ia responder quando May entrou na cozinha e falou: "Deixem de segredinhos e tratem de se adiantarem, para não atrasar seu pai." Wells entrou no café, que ficava no centro, numa mesa de fundo. Brooke já o esperava. Ele sentou e pediu um café expresso. Depois de cumprimentar o repórter, falou: "Disse que tinha uma teoria sobre o desaparecimento das crianças. Espero que não seja uma de suas teorias fantasiosas da conspiração." Se já vai começar assim, Oliver, melhor nem termos essa conversa. Eu deveria ter adivinhado que era algo do tipo. Já vi que estou perdendo meu tempo." Wells se levantou pegando seu café e pagando a conta quando Brooke lhe disse: "Todas as crianças têm 12 anos, não é? Deixam informações sobre um homem de terno e falam das árvores rangendo, como se estivessem vivas, não é isso, Oliver?" Wells o encarou e voltou a sentar, então disse: "Dê minha atenção, Brooke. Qual a teoria? Qual a sua teoria?" Brooke pegou seu tablet e abriu em uma série de arquivos que ele havia juntado. E mostrou a Wells, que pegou o aparelho e começou a examinar os arquivos, achando estranho não ter recebido nenhuma informação sobre aquilo. "Onde encontrou isso, Brooke? Não há nada sobre esses desaparecimentos na delegacia." "Não há porque foram apagados. Como vai acontecer com essas crianças que investiga? Se não resolver o caso, elas serão esquecidas e seus arquivos apagados." Wells entregou o tablet para Brooke e disse: "Você sabe com que estamos lidando, não é? Mas aqui não é seguro. Vamos para outro lugar e eu te conto tudo o que sei." Os dois saíram do café e passaram na delegacia. Wells queria que Célia também ouvisse o que Brooke tinha a dizer.
May aproveitou a casa vazia, pegou seu notebook, sentou na varanda, aproveitando a fresca, deu uma olhada para a floresta e pensou o quanto amou aquele lugar perto da floresta. Mas depois de saber o que aconteceu com a garotinha Middleton, aquela floresta parecia assustadora. Ela começou sua pesquisa sobre o que aconteceu com a garotinha. Queria saber mais informações sobre sua morte. Em um site sensacionalista, descobriu que a pequena falava de um homem vestido de terno que olhava do meio da floresta. Esse pesadelo a acordava todas as noites. Foi diagnosticada com terror noturno pelo doutor. Ela pronunciou o nome em voz alta, surpresa com a descoberta. Dr. Stanton. Um barulho entre as árvores chamou sua atenção. Ela olhou sem muito interesse e viu de relance um homem de terno em meio às árvores. Já estava baixando a cabeça. Quando olhou de novo, com mais atenção, e não havia nada. Apenas o vento balançando as árvores, que estalavam e rangiam. Aquele som deu arrepios em May, que fechou o notebook, imaginando ter ficado impressionada com a reportagem. Ela entrou em casa e trancou a porta. Fechou as janelas e puxou as cortinas, deixando só um pedacinho aberto. Foi para a cozinha e começou a fazer o almoço para distrair a cabeça. O Dr. Stanton acordou. Já era tarde. Ele se levantou do chão. Estava dolorido e seu telefone tocava insistente. Ele deixou cair na secretária. Não estava em condições de atender. Foi até o banheiro observando seu novo ferimento. Olhando aqueles 10 arranhões, falou com um sorriso amarelo no rosto. Só faltam 2 e estarei livre. Tomou um banho, fez um curativo e foi para sua clínica. Brooke levou Wells e Célia para o seu apartamento que ficava no subúrbio da cidade, perto do bairro onde as crianças desapareceram, mas em um conjunto de apartamentos residenciais bem longe da floresta. Entrem, não reparem a bagunça. Wells entrou tranquilo, já estava acostumado àquele tipo de organização de Brooke. Célia, no entanto, torceu o nariz e, depois de tirar algumas roupas do sofá, sentou. Brooke, que tinha ido ao quarto, voltou com seu notebook e uma pasta com vários recortes de jornal e começou a separar apenas os que tinham notícias de Jeffersonville. Então mostrou para os dois. Wells olhou alguns e, vendo do que se tratava, disse: "Fala sério, Brooke, nos trouxe até aqui para isso?" "Oliver, abra sua cabeça dura, só um pouquinho. Vai ver que tem tudo a ver com os desaparecimentos e os avistamentos desse ser. E isso não são notícias daqui. Há avistamentos e desaparecimentos por várias partes do mundo." Célia, que olhava tudo com mais interesse que Wells, disse: "Dessa vez tenho que concordar com ele. Tudo relacionado a esse homem de terno se encaixa com o que acontece aqui. A pergunta é, por que ele se fixou aqui? Mesmo assim, Rodrigues, é um absurdo. Quem vai acreditar nisso?" Brooke pegou outro recorte de jornal mais antigo e colocou na mesa, dizendo: "Sobre o porquê dele estar aqui, há mais tempo que nos outros lugares, eu tenho outra teoria." "Outra, Brooke? Quando vai ter certeza?" "Oliver, não ferra. Vai querer saber? Que seja, diga de uma vez." Wells falou, recostando no sofá, suspirando resignado. Em 2012, quando se espalhou aquela histeria de que seria o ano do fim do mundo, jovens de todas as partes do mundo se meteram em confusão por estarem fazendo coisas ilegais, já que era o fim do mundo. Muitas dessas coisas envolviam rituais de todos os tipos. Aqui em Jeffersonville não foi diferente. Um grupo de 5 estudantes de medicina fizeram um ritual para invocar esse ser. Eu lembro desse caso. Eles se perderam na floresta e levou quase uma semana para encontrar todos. Eles estavam num surto psicótico, dizendo que... Célia foi interrompida por Wells, que disse: "O Slenderman o estava perseguindo. Não esqueça de acrescentar que todos estavam alcoolizados e drogados. Eu também lembro desse caso, e um dos rapazes nunca foi encontrado." "Mas não para por aí.
Todos os rapazes que participaram desse ritual estão desaparecidos, exceto um, o Dr. Cal Stanton. Brooke falou mostrando a matéria dos desaparecimentos. E Wells perguntou: está querendo dizer que eles invocaram essa coisa e que ela pegou os outros envolvidos menos o Stanton? Mas que ainda está aqui sumindo com as crianças? Ainda assim, Brooke, por quê? Acho que essa resposta só o Stanton tem, pois ele foi o médico pediatra de todas as crianças desaparecidas. Todas foram diagnosticadas com terror noturno, tanto as 5 de antes como as 5 de agora. Que 5 de antes? Há outras vítimas do Homem de Terno? Célia quis saber, surpresa com a nova informação. Sim, Rodrigues, há 5 crianças que desapareceram em 2018, no início do ano. A garotinha Middleton foi perto do final do ano. Segue os mesmos padrões do nosso caso atual. Mas não há registros, eu fiz busca por casos semelhantes ao nosso e não encontrei nada. Parece que, por algum motivo desconhecido, tudo foi apagado do sistema. Essas informações só nosso amigo aqui tem e nem quero saber como ele conseguiu. Wells explicou para Célia, que disse: isso muda tudo então. Sei que não gosta da ideia, Wells, mas são muitas as evidências que apontam para esse ser. Eu acho que temos que investigar o médico para saber o que ele sabe e descobrir por que os outros desaparecimentos foram apagados. Eu também confesso que não vejo outra saída, mas como pegar essa coisa se for ela o responsável? Wells perguntou, coçando a cabeça. É só desfazer o ritual. E Stanton deve saber como, pois ele e os amigos que começaram. Chris entrou em seu escritório improvisado e pediu um café à sua secretária. Supervisionou o serviço, fez algumas alterações e voltou ao seu escritório. E começou a procurar imóveis no centro, longe da floresta. Sua secretária entrou em sua sala, levando algumas plantas, e viu sua pesquisa e então perguntou: está pensando em se mudar, Sr. Foster? Ele olhou para ela e sorriu. Depois falou: May ficou sabendo o que aconteceu na casa e quer sair de lá, o mais rápido possível. Eu não tiro ela da razão. Também não moraria num lugar como aquele. Chris indicou uma cadeira para ela se sentar e disse. E perguntou: o que sabe sobre a minha casa, Rose? O que realmente aconteceu lá? Rose sentou, mas estava desconfortável com o pedido dele. Não gostava de relembrar aquele caso daquela garotinha. Olha, Sr. Foster, o que eu sei é o que todos sabem. Que ela começou a ter pesadelos e dizer que um homem de terno a perseguia. E deixou os pais loucos com isso. O pai dela era do tipo violento e não deixava a menina se socializar. E depois de tudo isso, ela ainda foi sequestrada. O pai se matou porque se sentia culpado. Aquela casa tem uma aura ruim. Sr. Foster, a garotinha Middleton e sua mãe foram muito maltratadas naquela casa. Eu não moraria lá nem de graça. Escute sua esposa e saia de lá. Chris suspirou e depois de agradecer disse: obrigada, Rose. Vou levar mais a sério esse desejo da minha esposa. Naquela tarde, Wells convenceu Rodrigues e Brooke a irem com ele no local em que Stanton e os amigos fizeram o ritual. Sob protestos de Brooke, eles foram. O que espera encontrar lá, Wells? Célia perguntou, ainda sem entender o porquê de estarem indo para lá. Não sei, só acho que tenho que dar uma boa olhada no lugar. É o que meu instinto diz. E se encontrarmos a coisa, o que faremos? Brooke perguntou, visivelmente assustado. Wells olhou para ele pelo retrovisor interno e falou: por que veríamos? Pensei que ele só aparecesse para crianças. Qual é, Oliver? Como acha que os amigos do Stanton desapareceram? É óbvio que ele aparece para adultos. Wells riu de canto. Não disse mais nada, mas foi pensativo pelo caminho, achando tudo aquilo ridículo. No entanto, ele realmente achava que encontraria respostas no local,
onde supostamente jovens sem juízos tinham feito um ritual para chamar uma criatura sabe-se lá de onde.